Bom dia a todos. Estamos na jornada do gestor. Essa é a nossa segunda aula e eu vou abrir aqui a minha apresentação para vocês, tá certo? Vamos lá. Jornada do gestor. E o que que nós escolhemos nessa segunda aula para conversar aqui um pouquinho com vocês? As 3 maiores lições para quem trabalha com futsal na iniciação. Tá? E essas, eu selecionei, coloquei aqui as 3 maiores lições, mas acredito que são lições que todos nós precisamos entender. Isso vai desde o campo do professor ao campo do gestor em si, o dono da escola, o dono do negócio em si. Essas lições, elas também fazem parte de um futuro material que, de repente, eu quero colocar mais para frente, voltado para gestores de escola. Então, a primeira lição é: o professor precisa deixar tudo na aula. Aí eu vou repetir isso aqui para vocês. Isso precisa ficar muito claro. O professor precisa deixar tudo na aula. Se algum dia você sair da aula e perceber que poderia ter feito mais, faça o dobro na aula seguinte. Faça o dobro na aula seguinte. E aí, se a gente for pensar enquanto professor, é exatamente isso aqui, mas eu, enquanto gestora, você, enquanto gestor, coordenador, dono do negócio, precisa estimular isso nos professores que trabalham com vocês. E por que a gente precisa estar relembrando isso? Porque é natural do ser humano entrar em uma posição de conforto, né? Então, por exemplo, o professor está lá, ele ministra aula de segunda a sexta, horário X, horário Y, todos os dias. Né? Aquilo se repete. Tem a rotina das aulas. A rotina que a gente muitas vezes acaba sendo submetido a fazer, né? Afinal de contas, a gente não faz só o que a gente quer, né? A gente não faz só o que a gente quer. Acabei de desativar o microfone aqui. A gente não faz só o que a gente quer. Então, é extremamente necessário que você esteja o tempo todo refletindo sobre o que você deixou na aula. Afinal de contas, quando você decidiu trabalhar com futsal ali na iniciação, quando você decidiu ter o seu negócio próprio, você tem um público para atender. E as crianças, elas esperam que você deixe tudo. As crianças, elas precisam que você deixe tudo na aula. E uma vez ou outra você vai chegar um pouco desanimado, seu professor vai chegar um pouco desanimado, mas é importante a gente sempre estar avaliando isso, percebendo, inclusive, esse engajamento do profissional, avaliando o seu engajamento, porque eu também já identifiquei gestores que acabam entrando num cansaço que o negócio acaba trazendo, né? Tem gente que deixa esse cansaço bater. Então, a gente precisa ter consciência de que a gente precisa entregar tudo nosso lá dentro da quadra. Por exemplo, dentro do campo, né? Eu me policio muito no sentido de que eu preciso sentir que eu saí da quadra exausta mesmo. Porque quando eu saio exausta, quando eu saio cansada, nossa, e hoje eu entreguei tudo que eu poderia para os meus alunos. Houve uma época que eu tinha uma turma aos sábados. E vejam bem, sábado, né? Já foi a semana todinha. Segunda, sexta, sábado tinha uma turminha. Eu ministrava aula nessa turma e eu pensava, nossa, eu tenho que ir para a aula. E aí eu acordava, colocava o pé no chão e dizia assim, hoje eu vou ministrar a minha melhor aula. Hoje eu vou ministrar a melhor aula da minha vida. E é uma questão de mentalidade. Procure, enquanto gestor, enquanto professor também, manter essa mentalidade positiva e deixar tudo na aula para os teus alunos. Os teus alunos vão sentir, os teus alunos vão perceber, os pais, as famílias, os cuidadores vão perceber, vão sentir isso de você também. Tenha certeza, tenha certeza. Tá? E aí,
Vou compartilhar aqui de novo a nossa tela. A segunda lição. Os alunos são os protagonistas. São os que dão vida à sua escola, ao seu projeto. É por eles que você existe. Logo, a opinião deles importa. E eu faço muita questão de frisar esse aspecto de que os alunos são protagonistas, porque a gente comete muitas vezes de maneira inconsciente pela construção que nós tivemos ao longo de nossa vida, que o professor, ele é o, exageradamente, né, hiperbolicamente falando, dono da verdade. Ele é o detentor do conhecimento e ele merece o seu devido respeito, claro, mas muitas vezes o professor não considera o conhecimento ou a opinião dos alunos. E muitas vezes acaba esquecendo, especialmente, que ele está ali por conta dos seus alunos. Se não existisse aluno, não tinha necessidade de ter o professor. Né? E isso precisa ficar muito claro para você, enquanto professor, e o gestor precisa deixar isso muito claro para os professores que trabalham com ele. Então, eu não tenho problema nenhum de falar para os meus professores, por exemplo, olha, gente, essa turma precisa captar mais alunos. Essa turma precisa fidelizar mais alunos. Se essa turma acabar, você fatalmente, eu não preciso de você, fatalmente você vai perder uma turma, você vai perder uma hora de aula. Então, a responsabilidade ela tem que ser dada a todos, né? E perceber o seu aluno, colocar o seu aluno como protagonista, é importantíssimo. Não no sentido de que, então eu vou fazer tudo que o meu aluno quer. Não. Lembra que eu falei na primeira aula sobre polarização? A gente não pode polarizar. É muito ruim quando a gente polariza. O que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa dar atenção, dar ouvidos ao que eles dizem e colocá-los como protagonistas. De que maneira a gente vai fazer isso? Por exemplo, dentro da aula. Dentro da aula, no momento da sua roda de reflexão, da sua conversa de reflexão, da sua mesa redonda, você pode aproximar o conhecimento do seu aluno com aquilo que você quis passar. E você, enquanto gestor, pode colocar isso dentro do seu processo metodológico, a fim de que seus professores entendam o que é isso, o que é dar protagonismo para os seus alunos. Aí a gente vai para a nossa terceira lição aqui, que é ouça outros profissionais. Ninguém detém a verdade absoluta. Outras opiniões profissionais podem te gerar crescimento. E esse é um ponto importantíssimo também no sentido do crescimento do teu negócio, do teu crescimento enquanto profissional, enquanto professor, essa troca de informações. Né? Às vezes a gente olha outra escola, o outro colega, como o nosso concorrente. No mercado, ele não deixa de ser. É verdade, ele não deixa de ser. Mas a gente não pode esquecer que o nosso concorrente de mercado, que o outro profissional, ele nos ajuda a ser melhor. Ele ajuda o meu negócio a melhorar. Se eu enxergo dentro das outras escolas, dos outros concorrentes de mercado, opções, serviços, atividades que eu não tenho na minha escola, por que não implementar, inovar na minha, né? Lembrando que inovação, já disse para vocês, não é inventar a roda, né? Mas é implantar algo que não tinha na sua instituição. Então, por que não? A gente está cansado de ver aí no mercado quantas e quantas empresas dão um pontapé inicial e as outras saem fazendo algo parecido. Não vamos dizer cópia, né? Mas algo parecido, porque tem as suas diferenças de acordo com a cultura. E muitas vezes, quando você tenta copiar, essa cópia ela não dá certo, né? Até que é aquele meme, copia, mas não faz igual, né? Tem gente que... É bem engraçado aquele meme. Então, a gente precisa dar atenção a outros profissionais. De repente, o que o teu colega está falando para ti, o teu colega que trabalha em outra escola, que tem outra escola, o que ele diz, de repente, pode melhorar um processo dentro do seu negócio. A gente não pode ver os outros profissionais, as outras escolas, como rivais. São concorrentes de mercado, mas não são rivais. Eles nos ajudam a melhorar o nosso serviço, o nosso produto. Tá certo? E aí,
acerca das lições. São essas 3 que eu considero que são fundamentais para quem trabalha com futsal, com futebol na iniciação esportiva, né? E aí, recapitulando, o professor precisa deixar tudo na aula, os alunos são protagonistas e ouça outros profissionais. Se vocês quiserem, puderem anotar isso, seria bem importante para não esquecer esses pontos chaves. Existem outras lições importantes, existem, mas essas aqui eu tirei para apresentar para vocês hoje, aqui na nossa segunda aula da jornada. E aí a gente vai entrar num ponto que eu particularmente adoro, o planejamento da carreira do seu negócio na iniciação esportiva. Como eu sei que eu tenho professores aqui, futuros professores, tenho acadêmicos aqui, tenho gestores também, a gente vai falar sobre esse planejamento de carreira e também do planejamento de negócio. E hoje, como eu tinha dito, para quem acompanhou aí com frequência, eu ia revelar uma das estratégias que eu estou utilizando, que montei recentemente e vou executar semana que vem para aumentar o faturamento no que tange a venda dos nossos uniformes na Panther. Então, vamos falar sobre isso hoje. Primeiro, o planejamento da carreira. Eu gosto de processos bem definidos, né? Não sei se vocês já conseguiram perceber nessas nossas aulas. E quando a gente fala de planejamento de carreira, o processo que a gente entende que seria interessante de ser feito seria, primeiro, um mapeamento pessoal, depois, um mapeamento das competências, por conseguinte, o mapeamento do mercado, e o quarto momento seria o plano de ação. Tá? Então, a gente vai falar aqui sobre os 3 primeiros tópicos inicialmente. E aí a gente vai adentrar o plano de ação de uma maneira mais voltada para o negócio, que vai servir também para o seu plano de carreira. Tá? O que quer dizer esse mapeamento pessoal? O mapeamento pessoal são as suas motivações, os seus valores, os seus princípios, aquilo que você acredita, né? Isso é um mapeamento pessoal. Então, você vai se autoconhecer, o seu autoconhecimento, digamos assim, você vai fazer seu mapeamento pessoal. Depois eu tenho um mapeamento das competências. O que seria esse mapeamento das competências? Seriam as suas habilidades que te diferenciam de outros profissionais. O que te diferencia de outro profissional? Qual a tua competência técnica? Isso aí seriam as competências, digamos que, técnicas diretas que você iria colocar nessa empresa, nessa instituição, aquilo que você vai levar para o mercado enquanto profissional. Tá? E o mapeamento de mercado, qual é o cargo que você quer ocupar, de repente as empresas que você vislumbra trabalhar, de repente o mapeamento de mercado nesse cargo, qual é a média salarial. Então, a partir desses três aspectos, você consegue traçar um plano de ação para a entrada no mercado. E aí, quando eu disse para vocês que nós teríamos uma ferramenta, eu vou mandar no grupo depois isso aqui para vocês. Eu vou abrir aqui, só um instantinho para eu mostrar. Então, eu fiz esse mapinha aqui para vocês, tá? E aí, assim que vocês puderem imprimir esse mapinha, vocês vão lá no quadro pessoal e comecem a falar dos interesses de vocês, dos medos de vocês, das motivações de vocês. Coloquem tudo isso nesse quadro do pessoal. Depois das competências, né, as habilidades que te diferenciam, aí vai dizer, eu sou assíduo, sou frequente, ainda que isso não diferencie de fato, mas você pode colocar também. Recentemente, nós temos na equipe que trabalhamos, né, um psicólogo.
E ele fez uma pergunta para as meninas da equipe, e eu cheguei depois, né, porque eu deixo que ele trabalhe lá sozinho, sem incomodar. Ele perguntou qual era a minha principal habilidade. E aí, não demorei muito para responder e disse para ele que era a minha capacidade de inovação. Então, se eu tivesse que colocar hoje aqui nessa questão de competência, algo que me diferencia, que eu considero, é a capacidade de inovação. A capacidade de inovação de conseguir, por exemplo, trazer conhecimentos de outras áreas para aplicar dentro do negócio, dentro da Panther. Eu acredito que isso é um diferencial. E aí, eu colocaria isso no quadro de competência. E o terceiro colocaria ali no quadro de mercado, onde, por exemplo, se eu tivesse intenção de trabalhar em alguma outra escola, eu colocaria aqui qual seria essa escola, qual o desafio que eu iria enfrentar se quisesse trabalhar nessa escola, para depois poder traçar o plano de ação, tá? Então, esse aqui é um mapinha para o planejamento de carreira. Se você é gestor, pode seguir parecido, né? Vai preencher o pessoal, vai preencher a competência, e no mercado você pode, de repente, colocar onde você quer que a sua empresa, sua escola, seu projeto chegue, se você não tiver intenção de trabalhar em outro lugar, né? Então, esse é o mapinha. Eu vou mandar para vocês. Uma quadrinha de areia, pronto. Aí foi que a gente fez uns exercícios físicos com... Eu vou mandar para vocês no grupo esse mapinha. E eu tenho certeza que quem fizer será uma ferramenta muito, muito útil, porque isso vai trazer clareza. Clareza para vocês, clareza para as pessoas. E é outra dificuldade que eu percebo que muitos profissionais têm. A clareza naquilo que querem, naquilo que vão fazer. Tá? E aí, dando sequência, compartilhar minha telinha de novo. Mapeamento pessoal, mapeamento de competência, mapeamento do mercado e plano de ação. E aí isso aqui é uma ferramenta fundamental. Quem é gestor aqui de projeto, quem é dono de escola, quem é coordenador de projeto, professores também, mas numa medida talvez um pouco menor, mas isso é importante, o planejamento do seu negócio. Vou falar sobre o plano de ação, que é algo bem simplório, mas que te ajuda muito a manter um planejamento e entender aquilo que você precisa fazer. E aí, de uma maneira mais simplória, 3 perguntas já responderiam o que é necessário para montar um plano de ação. Por quê, como e quando, né? Poderia colocar o que também, mas eu prefiro substituir o que pelo objetivo. Eu estou montando o planejamento do negócio, estou montando um plano de ação com algum objetivo. Eu, Ronélia, prefiro começar pelo objetivo. Qual é o meu objetivo? Por que eu quero atingir esse objetivo? Como eu vou atingir esse objetivo? E quando será isso? Quando eu vou atingir esse objetivo? Quando eu vou executar? Né? Então, essas perguntinhas, esses 4 tópicos, você pode usar tranquilamente para poder traçar um bom plano de ação, ter um bom planejamento. E aí, eu vou dividir com vocês conforme prometido, o plano de ação de venda de uniforme. Tá? Eu peço que tenham bastante atenção nesse plano, ele é bem simples, mas vejam como ele ficou detalhado, tá? Como ele ficou detalhado. E vou abrir aqui outra telinha para vocês poderem acompanhar comigo. Só um minutinho. Pronto. Acho que aqui vai. Ó, plano de ação básico eu chamei, né? E aí o objetivo
é vender mais uniformes. Venda de uniforme. Enfim, por quê? Para gerar receita e circular capital, já que o fim do ano se aproxima e a tendência é uma queda no número de alunos. Então, eu fiz um pedido de uniforme. Para esse pedido não ficar em estoque, porque estoque é dinheiro parado, tá? E dinheiro é bom circulando. Estoque é dinheiro parado. Nós estamos em novembro. Em dezembro, a partir da segunda quinzena, a quantidade de alunos começa a cair. E eu não quero que esse dinheiro fique parado. Então, o que eu posso fazer, né? E aí, como vai ser como eu vou fazer essa venda? E aí eu montar um stand especial de vendas, confeccionar um dado personalizado e possibilitar que os compradores joguem o dado e, se for o caso, ganhem um brinde Panther. Os brindes podem ser chaveiros, bottoms, squeezes, vouchers, né? Então, a gente pensou numa ação diferenciada que vai gerar uma experiência para o cliente na tentativa de vender mais uniformes, né? Percebam que eu estou fazendo uma promoção, mas não é uma promoção de desconto. As pessoas se enganam muito quando elas pensam que a única promoção que eu posso fazer é de desconto, né? Então, essa não é uma promoção nível 2, né? O que é uma promoção? É uma oferta, né? E aí, o que providenciar? Coloquei no meu plano. Comunicar aos pais da ação, que não adiantaria eu chegar lá com o stand pronto e esperar que eles comprassem, mas prepará-los para essa ação. Então, comuniquei aos pais com antecedência de uma semana, recado impresso e aviso nas aulas, né? Então, peço para os professores fortalecerem essa chamada, falar, fiz um cartaz da ação, jogando dados, né? E aí, stand, mesa, suporte de balão, toalha de mesa, que não vai ser um stand personalizado. Então, vou usar uma mesa de plástico, vou colocar uma toalha branca, vou colocar aquele suporte de balão que fica em cima da mesa, balão nas cores da escola. Eu tenho também um manequim, né? Vou vestir o manequim com uniforme e ele ficará ali ao lado da mesa e a gente vai fazendo as ações. O dado vai estar lá também. Então, o cliente comprou o uniforme, joga o dado, se acertar, escolheu o número 2. Se cair o número 2, ele vai ganhar um brinde personalizado da Panther, a marca da Panther. Então, além disso, ainda estou fortalecendo a marca da minha escola. Coloquei aí providenciar o dado, molde, impressão e confecção, brindes, 3 copos, 3 botões, 3 chaveiros, enfim. Quanto custará? Coloquei aqui o que eu vou desembolsar, né, nessa ação. Vi aqui um total de R$ 67,90. Né, R$ 67,90. E aí, como é que eu vou fazer essa conta aqui? Quando eu fizer as ações, eu preciso, no mínimo, para empatar, chegar a esse valor. Mas no meu caso, se eu chegar a esse valor e não tiver, se eu só chegar a esse valor, só empatar, para mim, no caso, especialmente porque é fim de ano, tudo bem, ok. Porque qual é o meu objetivo principal? Não deixar estoque parado. Não deixar o meu estoque parado. Tá? E aí coloquei aqui quando? Dias 10 e 11 de novembro, no SESI Clube, e dia 12 de novembro, no Ida Nelson. Tá? Então, esse aqui foi meu plano de ação básico para essa venda do uniforme. Inclusive, tenho até vou mostrar para vocês aqui. A gente faz a sacolinha personalizada para vender esse material, vender esse uniforme. Mas eu sempre penso além, né? Eu quero fazer mais do que uma sacola de plástico mais para frente. Só que tudo isso tem custos e a gente precisa levar esse custo, acaba entrando para o cliente final. Então, para os gestores, eu vou abrir outro material que eu vou disponibilizar para vocês também,
no grupo, tá? Que é acerca desse plano de ação. Só um minutinho. Aqui. Ó. E aqui a gente tem o plano de ação. Já coloquei da maneira que eu acredito, isso é o básico. Vocês podem destrinchar como eu fiz o anterior, mas objetivo, porquê, como e quando. Objetivo, porquê, como e quando. Então, vocês podem pensar, objetivo, captar mais alunos. Por quê? Preciso, enfim, aumentar faturamento, gerar receita. Como é que você vai fazer essa captação? Qual a estratégia de marketing você vai utilizar? E quando você vai fazer? Quando você vai implementar essa ação? Isso aqui é o básico para você traçar essa sua estratégia. Tá? Eu vou mandar também esse planinho, esse mapinha lá no grupo para vocês utilizarem. Tá? E aí, fazendo uma conexão com o plano de carreira, você pode usar esse mapinha, para traçar o seu plano de ação para a sua carreira. De repente, vai colocar o objetivo. O objetivo é trabalhar na Panther. Por quê? Porque a Panther é uma escola de excelência. Vamos lá. Como é que você vai conseguir trabalhar na Panther? Aí você vai colocar apresentando meu currículo, me oferecendo para trabalhar 30 dias para avaliação, me produzindo conteúdo e colocando meu conteúdo em evidência para a escola, quando, e aí estabelece até quando você vai ficar tentando trabalhar na Panther, por exemplo. Tá? E aí, vamos compartilhar aqui novamente. Resumindo, as 3 maiores lições nós já passamos hoje. O professor precisa deixar tudo na aula. Os alunos são os protagonistas. Ouça outros profissionais. Planejamento da carreira. Apresentei para vocês esse mapeamento pessoal, mapeamento de competências, mapeamento de mercado, plano de ação. No plano de ação, eu já tratei especificamente para um plano de negócio, ações para negócio, né? Objetivo, porquê, como e quando. Esse objetivo pode ser, o porquê, objetivo pode ser trocado pelo o quê, né? O que você vai fazer. E aí, ação de venda de uniforme, as 2 ferramentas, mapa para o planejamento de carreira e um mapinha para o plano de ação. Tá certo? E agora eu fico aqui à disposição de vocês para as perguntas. Quem quiser fazer, fique à vontade. Ninguém? Bom, se ninguém tem perguntas... Oi, Ronélia. Oi. Oi, é a Ana. É Tudo porque bem, eu entrei Ana? quase... Tudo. É que eu entrei quase ainda agora, eu perdi o plano de carreira. Tem como você dar uma pincelada aí? Vou dar uma pincelada aqui para ti. Tá. Vamos lá. O plano... deixa eu abrir aqui de novo a telinha. Só um minutinho. Isso aqui apareceu isso. Ó, o plano de carreira, eu dividi aqui em 3 quadros para você primeiro poder avaliar melhor, né? Primeiro, o mapeamento pessoal. Esse mapeamento pessoal, você vai colocar seus interesses, seus medos, suas motivações. Basicamente, é um quadro de autoconhecimento, digamos assim.
O quadro de competências é o que te diferencia dos outros profissionais, dos demais profissionais. O que de repente, você se destaca, o que você pode contribuir tecnicamente para uma instituição, para um local de trabalho. E aí, o mapeamento de mercado, qual cargo você quer exercer no mercado, quais empresas que você pode atuar dentro desse cargo e quais os desafios para você ingressar nessa empresa. Tá? Então, você vai fazer um mapeamento de você, das suas competências e do mercado. Depois que você fizer esse mapeamento, essa análise, você vai estruturar um plano de ação, que é aquele plano que eu mostrei ainda há pouco para vocês. Tá certo, Ana? Tá certo, obrigada. Nada, imagina. Onélia, Oi, tudo bem? tudo ótimo. Tá com sono ainda? Não, tô aqui tomando café. Não vou abrir a câmera porque eu tô tomando café com a esposa aqui. Acordamos cedo, mas tô aqui conectado, escutando tudo. Legal. Eu tenho uma pergunta. Em relação, quando você comentou do plano de ação, em relação ao seu estoque, você montou um plano de ação com o objetivo de vender o seu uniforme, né? Aí Sim. você chegou a comentar que faria em 2 datas uma espécie de um evento, é isso? É um evento. Antes das aulas, porque a gente está nesse local, a gente está com a turminha de 18 a 19. São 2 turmas que funcionam, porque são 2 quadras. Então, a gente vai chegar lá 17h30 para montar o stand, deixar montadinho, e vai ficar até meia hora depois da aula, fazendo essa ação. Como os pais ficam lá pela arquibancada ou saem no clube para correr, caminhar, quem fizer a aquisição do uniforme vai passar por essa experiência nessas datas, né? Porque eles já estão numa expectativa, alguns já querem comprar. Eu quero só reforçar essa compra, né? Estimulá-los, tanto pela experiência quanto pelo ganho do brinde, né? Aham. Não, porque na escola que eu trabalhei, eu pensei, quando você falou dessa ação, eu tentei imaginar o que estaria agregado a essa ação, né? Porque, é lógico, o objetivo principal é vender uniforme, mas o que está agregado dentro desse evento que vai chamar a atenção do pai, vai prender a atenção do pai para que ele se interesse a comprar novos uniformes. Ou seja, se tem alguma, dentro da atividade com as crianças no horário de aula, você pode colocar alguma coisa, de repente, alguma atividade que dentro da própria aula que os pais possam estar envolvidos, até para ele de repente ele vai estar envolvido ali com a aula, com o professor, ele vai estar interagindo, então de repente isso prende mais a atenção dele e para você levar ele para depois ele estar envolvido ali no stand, se interessar em comprar um uniforme. Então, você acha que é importante quando você cria um evento desse para um objetivo de venda, mas que você tem algumas opções, algumas chaves dentro do evento para que você prenda a atenção do pai porque ele pode ter o stand lá, mas ele naquele dia ele fala assim, pô, eu tenho que passar correndo pegar meu filho, ou eu tenho que ir embora mais cedo e ele não queira ficar. Então você ter algumas alternativas dentro da aula para prender a atenção do pai, você acha que isso é importante também? Acho que se você conseguir montar uma estratégia que realmente ele esteja lá, eu acredito que é importante porque a família precisa estar próximo, né? Eu fiz um tiro de alerta, no caso, eu não fiz nenhuma ação nesse sentido de repente, poderia fazer uma atividade junto com os pais, imaginar de uma maneira bem esdrúxula. Mas no meu caso, com o meu público, eu já tive experiência de fazer atividade com os pais e a adesão ser muito baixa, né? Uhum. Então, no meu caso, eu fiz um tiro de alerta para avisar que vai ter uma ação diferenciada. Como alguns já estão atrás de uniforme, porque nesse período de retorno de pandemia, a gente não fez, né? A gente não fez, então, o nosso primeiro pedido depois desse retorno. Então, fiz um tiro de alerta com uma semana de antecedência e
vou fazer essa brincadeirinha do jogo do dado. É um dado Ah, personalizado e as crianças vão jogar. Mas quanto mais você conseguir envolver os pais, afinal de contas, são eles que compram, né? Melhor, sem dúvida nenhuma. Bem melhor, sim. legal. Valeu, obrigado, Ronani. Ah, imagina. Alguém mais? Senão a gente já vai caminhar aqui para o nosso fim de aula. Então, pessoal, segunda-feira nós temos a nossa terceira aula da jornada. A terceira aula da jornada. E eu conto com vocês, será às 20h07, horário de Brasília, 19h07, Manaus. Não sei que horas vai ser aí, Jader. Acho que 5 horas, 17. Aqui são 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília. Ah, sim. Porque agora Então, acabou o horário de verão aqui, então aumentou para 2 horas o fuso horário. legal. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, tá? E eu aguardo vocês novamente na segunda-feira. Na segunda-feira também eu vou falar sobre o projeto da mentoria, para quem tiver interesse, tá? Mas conto com vocês na segunda. Bom final de semana junto à família de vocês. Bom trabalho e até segunda, tá bom? Tchau!